Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos estar falando sobre um reino do nosso planeta, que é o reino Fungi, é o capítulo 15 do nosso livro, página 212 a 212. Pegue a apostila de vocês para a gente poder estar acompanhando. Quem são os organismos do reino Fungi? O que é o reino Fungi, né? Os seres vivos, eles compõem todo o nosso sistema, todo o nosso planeta. O reino fungi ele pode ser encontrado em quase todos os ambientes, tá? Todos os fungos, eles são eucariontes e heterótrofos, ou seja, têm células com núcleo e se alimentam de outros seres vivos. Outra característica comum desse reino é os animais a presença de um carboidrato de uma reserva energética que a gente chama de glicogênio. É a mesma substância que nós armazenamos nas células do fígado e dos músculos para utilizar na respiração celular. Alguns fungos fazem respiração celular aeróbica, mas há muitas espécies anaeróbicas, como os fungos da fermentação. Há espécies de tamanhos, cores, formatos diferentes, podendo ser unicelulares, ou seja, uma célula, ou pluricelulares, várias células. Possuem, como eu disse, tamanhos variados. Alguns podem ser vistos a olho nu, outros não, somente através de microscópio. Então, o reino fungi é caracterizado por ser eucariontes, heterótrofos, alguns se alimentam, alguns têm respiração aeróbicas ou anaeróbicas e eles possuem formatos diferentes, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Aqui tem até uma imagem, tá vendo, de um cogumelozinho? O cogumelozinho faz parte do reino fungi. Trufas, tá vendo esse mofinho verde aqui na imagem para vocês? Então, exatamente, ele também pode ser considerado um mofo, é um fungo do reino fungi, tá? Como os fungos se reproduzem? Como é a reprodução dos fungos? Os fungos eles podem se reproduzir por duas maneiras, ou de maneira sexuada ou de maneira sexuada. Assexuada é quando não há troca de gametas. Sexuada é quando há troca de gametas. Vocês estão lembrados? Eu falei isso para vocês, já tem capítulo 10 do nosso livro. Na reprodução assexuada dos fungos, ocorre pelas seguintes maneiras: brotamento e fragmentação. No brotamento, os fungos unicelulares, eles produzem um pequeno broto que se desprende e forma um outro fungo, tá? Essa é a forma de brotamento. Tem até aqui que é a mesma imagem do livro de vocês, tem essa parte do brotamento. É a mesma imagenzinha, tá? E a outra reprodução assexuada é pela fragmentação. As hifas do miocélio se separam e formam novos fungos, tá? Desculpe, aqui ficou faltando uma informação. A reprodução sexuada ocorre pelas seguintes maneiras: brotamento, fragmentação e esporulação. O que é esporulação? É onde as hifas, algumas hifas específicas, elas produzem os esporos, que são pequenas células que se desprendem e flutuam, voam com o vento e encontram condições para germinar e formar um novo fungo. E a reprodução sexuada, que ocorre quando duas células hifas de fungos diferentes se unem, combinando seus materiais genéticos para originar um novo fungo. Na página 205 do livro de vocês, essa mesma imagem, eu vou estar falando e vocês podem estar acompanhando. O miocélio é essa parte aqui onde tem essas raizezinhas, você está vendo?
Essa parte menorzinha aqui que eu falei muito IFA, essa menor que está no círculo, é um fragmento da IFA, que é uma parte do miocélio, tá? Nessa parte aqui acontece a esporulação, que é a reprodução assexuada. Os esporos, eles saem, eles germinam em outro lugar, formam um outro cogumelo. Essa é a reprodução assexuada, ou seja, sem a troca de gametas. Eu vou falar agora para vocês de um outro tipo de fungos. Nós vimos primeiramente as características do fungo, nós vimos como eles se reproduzem, e agora eu vou falar de alguns fungos que são parasitas, tá? Todos os fungos, eles se alimentam de matérias orgânicas vindos de outros seres vivos e dos resíduos produzidos por eles. Os fungos que se nutrem de animais e plantas são os parasitas. Alguns deles podem causar doenças, não são todos, alguns deles. Os fungos parasitas, eles atacam a planta. Vocês já devem ter visto algumas plantas onde elas ficam com essa pigmentação pretinha ou às vezes até avermelhada, como se tivesse sido queimada. Esses são os fungos, onde eles estão se alimentando da folha. Aqui eu coloquei até para vocês a folha de café, trigo, carvão, cana-de-açúcar. Alguns agricultores usam até inseticidas, né? Eles chamam de fungicidas. O inseticida é para o inseto. O fungicidas é para os fungos, para eliminar algumas doenças. E essa imagem aqui, na verdade, é de um pano branco. É um tipo de doença causada por um fungo, onde deixa a pele exatamente assim, como se estivesse toda esbranquiçada. Há tratamento, é só ir num dermatologista, onde eles podem estar auxiliando você no tratamento. Para que isso não aconteça, é importante o quê? A higiene pessoal. Sempre recomendamos a higiene pessoal, para que nada desses fungos possa vir a aparecer. Alguns fungos também aparecem até nas unhas, deixam até a língua um pouquinho roxa. Desculpa. A importância econômica dos fungos. Algumas espécies de fungos, elas são usadas há muito tempo na alimentação e na produção de pães, até na produção de alguns remédios e bebidas. As espécies de cogumelo mais conhecidas na alimentação humana são o champignon, que tem um nome aqui, Agaricus campestris. Nós temos o shiitake e nós temos o shimeji. O shiitake e o shimeji, eles são mais utilizados na culinária japonesa, mas nós brasileiros também utilizamos muito na alimentação. Os fungos, eles são muito nutritivos, tá? Eles possuem vitaminas, sais minerais e proteínas. O importante é como é feito esse cultivo e como é feito o processo desses fungos, para que não ocorra algum problema para nós seres humanos. Eles são utilizados como fermento para aquecer pão e açúcares, né? Eles consomem açúcares e a massa produz gás carbônico. Por isso é que faz a massa crescer. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, que é um queijo. Esse queijo ele é esbranquiçado, mas tem umas manchinhas verdes, que são os fungos. Eles são consumidos pela gente, tá? Nós temos o champignon, muito consumido por nós brasileiros também. Alguns usam até no estrogonofe. Mamãe de vocês já deve até ter feito isso. O shimeji, como eu disse, é mais uma culinária oriental e até mesmo na produção de vinhos e cerveja, tá? Onde leva alguns fungos, porque eles têm essa propriedade de fermentação. Vou falar um pouquinho para vocês do papel do fungo no ambiente, tá? Por serem todos heterótrofos, os fungos, eles se unem
eles se nutrem, né, absorvendo compostos orgânicos do ambiente. Eles desempenham um papel de decompositores na natureza, em conjunto com outras bactérias, deteriorando toda a matéria orgânica, plantas, animais, mortos, restos de alimentos, resíduos produzidos por nós, seres vivos. Eles são responsáveis pela reciclagem dos elementos que compõem a matéria orgânica do planeta, pois eles se nutrem de uma parte dos nutrientes que absorvem os corpos dos seres vivos e resíduos. Aí eu dei até o exemplo para vocês das fezes e das urinas. Então, nesse capítulo, 7º ano, eu falei para vocês do reino fúngico, a importância, o que é o reino fúngico, as características principais do reino fúngico, como eles se reproduzem, como os fungos como parasitas, o que eles podem causar sendo parasitas, qual a importância dos fungos para nós seres humanos, economicamente, na parte alimentícia, de remédio, o papel do fungo no ambiente como decompositor. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Caso haja dúvidas, deixe no comentário aqui embaixo, que eu estarei respondendo. Dê um okzinho para a gente saber que vocês estão visualizando todos os vídeos, tá bom? Um abraço.